Salve rapaziada, Guiar Papiro aqui, trazendo mais uma vez uma questãozinha pra vocês, rapaziada. Dessa vez, questão de somatório com trigonometria. Essa questão aqui, rapaziada, primeira vez que eu fiz ela, na verdade, primeira vez eu não consegui fazer ela, né? Teve um amigo meu, o Cauã Amaral, ele sempre comenta nos vídeos. Ele me ajudou e resolveu a questão pra mim. Eu falei, caraca, mano, genial essa sacada. E pra mim, naquele momento foi. Talvez pra alguns possam não ser, mas vou apresentar para vocês aqui a resolução dessa questão. Vamos lá. Eu vou começar como, né? Ele dá esse somatório da tangente de K vezes a tangente de K mais 1. Então, a gente teria que achar alguma coisa para transformar isso aqui em uma soma telescópica, né? Porque a maioria dos somatórios, a maioria vai ser soma telescópica. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que achar alguma coisa que vai sintetizar isso em dois termos. Aqui a gente pode ver nas próprias alternativas que tem tangente de 1 na maioria das alternativas, né? Então o que eu vou fazer? Vou tentar botar em função de tangente de 1, porque provavelmente deve estar em uma delas, né? Ou então, se não tiver em tangente de 1, vai ter que estar entrando nessa daqui. Então vamos tentar aqui. Para mim fazer isso, eu vou fazer a tangente da diferença. Tangente de K mais 1 menos K. Perfeito? A tangente da diferença dos ângulos vai ser igual ao que? A tangente de K mais 1 menos a tangente de K sobre 1 mais a tangente de K mais 1 vezes a tangente de K. Aqui a gente já pode perceber que o quê? Que a gente já achou o termo do somatório, né? Que ele quer. Então vamos trabalhar esse termo aqui para a gente poder aplicar o somatório e ficar bonitinho. Vamos lá então. Esse aqui vai dar tangente de 1. Né? Tangente de 1. O que eu vou fazer agora? Vou passar esse termo multiplicando e esse daqui dividindo. Então vou botar 1 mais tangente de K. Vou fazer aqui tangente de K mais 1 tangente de K. Isso aqui é igual a tangente de K mais 1 menos a tangente de K. Perfeito? Vou passar esse 1 aqui negativo para os lados, subtraindo, né? Opa, esqueci aqui, só na hora que eu fiz aqui, eu passei a tangente de 1 dividindo, né? Caraca, falta atenção aqui. Tangente de 1 aqui. No caso, esse 1 ele tá positivo aqui. Só que essa tangente de 1 ela passou antes de eu subtrair 1, né? Então 1 tem que vir sem nada aqui, dividindo ele. Perfeito? Então fica assim. O que eu vou fazer agora? Vou aplicar o somatório dos dois lados para poder ficar no mesmo formato do enunciado. Então eu aplico o somatório aqui e somatório aqui. Perfeito? Agora a gente tem duas propriedades de somatório, né, que vão ser importantes. Você poderia fazer sem elas também, mas vou fazer aqui rapidinho. Que é o que? Quando você tem uma constante multiplicando o somatório, você pode tirar essa constante lá de fora. E a outra é que quando você tem o somatório da soma de alguma coisa, tipo assim, somatório de A mais B, você pode somar, separar esse somatório em dois, né? Vai ficar igual ao somatório de A mais o somatório de B. Perfeito? E quando você tem o somatório de A mais B vezes um K, você pode botar o K para fora. Aí fazer só o somatório do A mais B. Perfeito? É isso que eu vou fazer agora. Vou separar aqui em dois somatórios primeiro. Vai ficar o somatório de tangente de 1 de K mais 1 menos a tangente de K sobre tangente de 1 menos o somatório de 1
isso aqui, né? Perfeito? Esses somatórios eles vão indicar igual a 1 até 2023. E outra coisa que eu vou fazer agora, como eu disse, a constante, eu posso tirar essa constante somatória, né? Então eu vou botar esse tangente de 1 aqui em evidência. Só que eu vou fazer isso aqui embaixo já, porque o primeiro somatório que eu vou resolver vai ser justamente esse daqui das tangentes. Então eu vou colocar aqui 1 sobre a tangente de 1 vezes o somatório, caraca, de tangente de K mais 1 menos tangente de K. Perfeito? K indo de 1 até 2023. Agora, já ficou na diferença de termos. Isso aqui é muito importante pra gente fazer a soma telescópica, né? E vou só abrir uns 3 termos aqui pra vocês verem, pra vocês entenderem a relação aqui. Então, quando K igual a 1, vai ficar tangente de 2 menos a tangente de 1. Quando K igual a 2, vai ficar mais a tangente de 3 menos a tangente de 2. Quando K igual a 4. Opa, quando K igual a 3, né? Vai ter tangente de 4 menos tangente de 3. Mais infinitamente mais. Até tangente de 2024 menos a tangente 2023. Perfeito? Então vamos ver. Tangente de 2 menos tangente de 1, tangente de 3 menos tangente de 2. Tangente de 2 vai morrer com tangente de 2. Aqui a gente tem tangente de 3 menos tangente de 2, tangente de 4 menos tangente de 3. Tangente de 3 vai morrer com tangente de 3 aqui também. Ou seja, o primeiro termo, eu não vou ter mais nenhum termo que vai ser igual a tangente de 1. Nem positivo, nem negativo. Eu também não terei nenhum termo igual a tangente de 24. Porque eu teria que aparecer aqui com tangente de 2025. Menos a tangente de 2024. Para que ele morresse aqui assim, né? Só que como não tem, ele vai sobrar. Assim como tangente de 1 também vai sobrar. Então, essa resposta vai ficar como? Esse somatório é melhor. Esse somatório vai ficar 1 sobre a tangente de 1 vezes a tangente de 2024 menos a tangente de 1. Perfeito? Agora, vou resolver o outro somatório do 1 aqui, né? Que basicamente consiste em quê? Só a gente pensar em quê? Não existe nenhum termo aqui que dependa de K. Ou seja, isso aqui não vai variar nunca, né? Então, a gente pode dizer que esse somatório aqui ele vai ser igual a 2023. Por quê? Porque quando K igual a 1, vai dar 1. Isso aqui é K igual a 1. Quando K igual a 2, vai dar 1 também. Porque não tem nada dependendo de K. Então, como eu tenho 2023 Ks, vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 1 até dar 2023. Logo, esse somatório vai ser igual a 2023. Perfeito? Então, para responder aqui, menos, bota aqui, menos 2023. Perfeito? Agora, eu vou passar esse tangente de 1 dividindo, né? Então vai ficar a tangente 2024 sobre a tangente de 1 menos tangente de 1 sobre tangente de 1 vai ficar igual a 1, né? 1 menos 2023. Logo, 2024 aqui. Então vai ficar tangente de 1. Opa, tangente de 2024 sobre tangente de 1 menos 2024. Perfeito? Essa é a nossa resposta. Caraca.
essa é a nossa resposta. E vai dar letra D, né? Rapaziada, é uma questão bem legal. É uma questão bem legal, tipo assim, você tem que saber algumas propriedades de somatório, mas o ponto principal aqui é você enxergar a diferença de tangentes, né? Pra você conseguir resolver essa questão. É isso, rapaziada. Obrigado por quem assistiu até aqui. E comenta aí se você já tinha conseguido resolver essa questão. Se você fez por outro jeito, que eu acho que não existe, né? Mas é isso, rapaziada. Tamo junto.